Olá, crianças! Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Comigo está tudo muito bem. E hoje eu estou muito animada, porque é aula de ciências. Olha só, na aula passada nós descobrimos que pela cadeia alimentar nós podemos dividir todos os seres vivos em dois grandes grupos. Nossa, só dois? Só dois grandes grupos. Depois, cada grupinho pode ser dividido em outros grupos menores, mas são, em geral, dois grandes grupos. Nós vimos que grupos são esses. Nós vimos que tem um grupinho que ele produz o próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Olha, ele produz o próprio alimento, por isso ele é chamado de produtor. Quem são eles? As plantas e as algas. Mas tão pequeno assim, Cíntia? Não, não. Esse grupo é muito grande mesmo. Sabe por quê? As plantas, existem muitas espécies de plantas, muitas mesmo, tá? A gente não conseguiu catalogar, fazer uma coleta, secar, tudo preparar uma coleção bonitinha e ali descrever, identificar qual a família que ele pertence, qual a espécie. A gente não conseguiu catalogar tudo não, ó. E olha que já estão fazendo isso há muitos e muitos anos atrás. Mas a gente não conseguiu. De tão grande que é esse grupo, tão variado, tá? Então vamos lá. Esse grupo produz o próprio alimento, ele é chamado de produtor. Então, a gente tem um outro grupo que ele precisa se alimentar de outro ser vivo, ou seja, produtor, ou seja, consumidor. Ele precisa comer alguma coisa, ou seja, ele precisa consumir um outro ser vivo. Esse grupo, ele precisa consumir, então ele é chamado de consumidor, não é? Então, olha só, esses são os outros animais, todos os animais, todo o resto. Tirando plantas e algas, os outros seres vivos são todos consumidores. Gente, mas se ele é consumidor, ele pode consumir uma planta ou uma alga, que é produtora, ou ele pode consumir alguém ou um ser vivo do próprio grupo de consumidor, tá? Então, com base no que ele se alimenta, se ele se alimenta de produtor ou de consumidor, aí ele recebe outros números. Então, outros nomes. Então, a gente vai hoje estudar os tipos de consumidores. Já que é um grupo tão variado, então hoje a gente vai estudar os tipos de consumidores com base na cadeia alimentar, ou seja, com base ao tipo de alimento que ele necessita. Vamos lá? Olha só, antes de mais nada, a gente tem que lembrar do seguinte: as características dos animais são, de certa forma, reflexo do ambiente onde ele vive, de acordo com o tipo de alimento que ele tem. Olha só, vou contar uma historinha para vocês. Nós humanos nos alimentamos de carne e nos alimentamos de plantas. Tá? Dizem aí atrás que o nosso intestino é muito adaptado é muito próximo aos animais que só se alimentam de plantas. Então, acho que o homem, ele adquiriu, por causa do ambiente que ele viveu muito tempo atrás, ele adquiriu o hábito de se alimentar de carne. Então,
dizem que a gente, o comer carne é cultural, né? Tem gente que vive sem comer carne e é muito saudável, né? Então, ele tem algumas fontes de proteína em vegetais, e ele vive muito saudável. Então, gente, por que eu contei essa historinha do homem? Porque muitas vezes o hábito alimentar dele depende do ambiente onde ele vive, da disponibilidade de alimento. Porque os seres vivos têm uma capacidade enorme de se adaptar. Então, com essa capacidade dele se adaptar, ele pode se adaptar em um ambiente que tem alimentos diferentes do que ele estava acostumado, tá bom? Então, as características dos animais é um reflexo, ou seja, depende do ambiente ao qual eles estão adaptados. Vamos lá, então, nos tipos de consumidores. Olha só, os consumidores, gente, consumidores, agora são os que precisam de outro ser vivo para se alimentar. Então, tem os consumidores que eles são chamados, recebem o nominho de herbívoros. Alguns animais, eles se alimentam de plantas. Eles se alimentam apenas de organismos produtores, plantas ou algas, tá? Então, esses animais que se alimentam predominantemente, né, basicamente de plantas ou algas, que são seres vivos produtores, eles recebem o nome de herbívoros. Você conhece algum ser vivo assim, que se alimenta somente de plantas? Muitos, né? Vamos ver alguns exemplos? Será? Por exemplo, a gente viu o gafanhoto. O gafanhoto, ele se alimenta de planta. Mas será que são só os pequenos? Ou tem algum animal grande que ele se alimenta só de planta? Um mamífero, será? Vamos lá ver? Olha só que bonito ele é. Gente, esse é o veado campeiro. O veado campeiro dizem que está em extinção. Ai, que triste, né? Ele é adaptado ao ambiente de cerrados e do Pantanal. Eu já vi um de pertinho, lá em Goiás, que é cerrado, né? Tem bastante. Então, ele é lindo assim e ele se alimenta principalmente de gramíneas. Então, esses animais, ele é um herbívoro, porque ele se alimenta de gramínea, é um ser produtor. Então, ele recebe o nome de herbívoro, o veado campeiro. Tá? O veado campeiro, ele é um mamífero, quer dizer, quando pequeno ele se alimenta exclusivamente do leite materno, mas depois que ele cresce, o alimento dele é gramíneas. Então, se ele se alimenta de produtor, ele é chamado de herbívoro. Vamos lá. Agora, a gente tem esse que eu gosto muito. Algumas, não são todos os morcegos, tá? Algumas espécies de morcegos, que são chamados de frugívoros, esse nome tá certinho. Não está certo, é frugívoros. Frugívoros, tem um R, frugívoros, tá? Eles são chamados de frugívoros. Então, porque eles se alimentam de frutos. E ele é um herbívoro especializado. O morcego também é mamífero e ele é um herbívoro chamado de especializado, porque ele só se alimenta da polpa da fruta. Ele não come as sementes. Como ele não come a semente, ele é muito útil na natureza para a disseminação das sementes. Então, como ele se alimenta exclusivamente de frutas, ele é chamado de frugívoro.
Então, vamos lá para o outro grupo. E como tem os consumidores herbívoros, esses exemplos do veado campeiro e do morcego frugívoro, a gente tem vários outros exemplos. O boi, por exemplo, ele só se alimenta de plantas, de gramíneas, como o veado campeiro. Então, ele é um herbívoro. O gafanhoto, um inseto herbívoro, se alimenta de planta. Aliás, gente, vocês viram falar? Tem uma nuvem de gafanhotos chegando na Argentina, nosso vizinho. Pode ser que ela chegue até o Brasil. Eu estou torcendo para que não chegue. Isso é fruto de um desequilíbrio ambiental, tá? E eu tenho até uma teoria, né, que é do uso indisciplinado, não vou nem falar uso exagerado, uso indisciplinado de veneno, usa veneno que não é adequado. Então, assim como a gente não pode tomar o remédio que deu certo para o meu amigo ou para o meu vizinho, eu também não posso usar na agricultura um veneno que deu certo para o meu vizinho ou para uma outra planta, tá? Muitos testes têm que ser feitos e eu preciso controlar, quando eu aplico um veneno, eu preciso controlar essa população. Eu preciso fazer estudo da quantidade de indivíduos que tem na área. Eu não posso simplesmente aplicar veneno e virar as costas, como muitas vezes é feito na agricultura. Então, isso é fruto de um desequilíbrio. E outra coisa, às vezes meu veneno, ele elimina mais o predador, ele elimina também a população de predadores. Então, causa esse desequilíbrio gigantesco. Então, um pouquinho que sobra, ele vai se multiplicar muito exagerado, sim, o predador. E aí a gente tem essas superpopulações que causam dano terrível, né? Então, voltando aqui, vamos lá. Um tipo de consumidor que ele come exclusivamente seres consumidores. Se ele come seres consumidores, ele come carne. Então, eles são carnívoros. Então, a gente já viu o herbívoro, que come exclusivamente produtores, e agora a gente tem um ser que come exclusivamente consumidores. Então, eles são chamados de carnívoros. Os consumidores são os insetos, os mamíferos e tantos outros. Os répteis, que mais? Muitos outros. A gente vai estudar cada um deles, né? Equinodermos, moluscos. Então, a gente vai estudar cada um deles. Não se preocupe com esses nomes. Então, os carnívoros, vocês agora se preocupem com os carnívoros, se alimentam basicamente de consumidores. Vamos ver os exemplos? Conhece algum? Olha que linda! Estrela do mar. Olha só, a estrela do mar, ela é um animal invertebrado, não tem coluna vertebral, mas ela tem uma espécie de esqueleto interno que ele é num formato de espinhos. Então, gente, esses espinhozinhos, quando a gente passa a mão aqui na estrela, é como se fossem espinhos, como o pepino do mar, o ouriço. Então, é como se fossem uns espinhos que estão abaixo da pele da estrela. E a estrela do mar, ela se alimenta de restos de peixes e de outros animais invertebrados presentes lá no mar. Então, ela se alimenta de animais, restos de peixes e outros animais invertebrados. Então, a estrela do mar, ela é um animal carnívoro. Vamos um outro exemplo que o livro trouxe? Olha que inseto lindo, minha joaninha, cheia de bolinhas. Então, gente, a joaninha também é um invertebrado, pertence ao grupo dos insetos e ela é um consumidor carnívoro.
Porque ela se alimenta de outros insetos. Ali ela está comendo uma cochonilha. Então ela come pulgão, cochonilha. Isso tudo, gente, pulgão, cochonilha, são pragas. Aquela mosquinha branca, são pragas agrícolas. Então, olha só, a joaninha é muito importante que tenha joaninha na sua horta, no seu jardim. É muito importante, tá? Quando você, outro dia, minha mãe me chamou e falou assim, minha roseira tá ficando feia, porque tá cheia de um inseto ali. Aí que eu fui olhar, e ela já tinha até jogado alguma coisinha lá, era para matar as joaninhas. Ela falou, tá cheia de joaninha, tá comendo tudo. Falei, nossa, mãe, quando eu vi aquele tanto de joaninha, tava a coisa mais linda. Falei, é porque, mãe, deve ter pulgão aí. É por isso que tá feia a planta. Aí, quando eu fui olhar, tava lotado de pulgão, que atraiu as joaninhas, que estavam lá comendo pulgão, fazendo controle ecológico daquela praga que estava na roseira. Né? Eu falei, vamos, não. Vamos manter as joaninhas e combater os pulgões. E assim a gente fez e saiu lindas rosas vermelhas lá na roseira da minha mãe. Então, gente, joaninha, ela é carnívora porque ela come outros insetos. E por comer outros insetos, ela tem uma importância muito grande no equilíbrio ambiental, principalmente das produções agrícolas. Tá? Vamos lá de novo. Continuando, a gente já viu com os tipos de consumidores, a gente já viu que tem os herbívoros que se alimentam de produtores, a gente já viu que tem os carnívoros que se alimentam de consumidores, como é o exemplo da joaninha, da estrela do mar e de outros animais, muitos outros animais. E agora a gente vai estudar um outro que chama onívoros. Gente, os onívoros, eles comem produtores e consumidores. Eles comem os dois, eles se alimentam de produtores, que são plantas e algas, e se alimentam de consumidores, que são aqui os carnívoros que se alimentam só de consumidores. Então, olha que coisa interessante. Conhece alguém assim? Que se alimentam de consumidores e produtores? Não conhece? Conhece, né? Se não conhecer, eu apresento você a você, porque você é um onívoro. Você se alimenta de carne, que são a carne vem de seres consumidores, e você se alimenta de plantas, que são seres produtores. Então, o ser humano, ele é um onívoro. Vamos ver outro exemplo? Olha que fofo, o macaco prego. Gente, o macaco prego, ele é um animal vertebrado também, como a gente, e ele se alimenta de insetos e de frutas. Então, o macaco prego, ele é um onívoro. Insetos são consumidores e as frutas são produtoras. Então, ele é um onívoro. E a galinha come tudo, até pedra, né? Então tá, a galinha também é uma ave, né? Um animal vertebrado e ela se alimenta de pequenos insetos, né? Quando fica ciscando ali, ó. Então ela fica procurando insetos. Ela se alimenta de pequenos insetos, escorpiões, aranha, lesmas, caramujos, serpentes pequenas, até serpentes pequenas. Tão grande é a importância tão importante são as galinhas como consumidores de insetos. Eu morei em Resende e lá tem muito escorpião, muito mesmo. E começou a aparecer escorpião na minha casa. Aí eu fiquei desesperada, porque eu
escorpião perigoso, né? Tem veneno na picada, ele libera veneno. Então, aí eu fui procurar, o que eu vou fazer para controlar os escorpiões? Aí todo mundo falou, arruma galinha, arruma galinha. Mas eu não queria ter galinha em casa, porque, né, na cidade é complicado, tinha cerca elétrica, falei, vão voar, vão tomar choque, não queria. Então, eu me mudei de casa, mas a galinha, se eu tivesse galinha, tava tudo tranquilo, porque não ia ter, elas se alimentam de escorpião, são ótimos para controlar escorpiões, aranhas, as lesmas, os caramujos, onde tem galinha não sobra nada desses animais, então ela é um ótimo controlador para que aquele ambiente entre em equilíbrio. Mas além dos insetos, das lesmas, dos caramujos, elas ainda comem frutas, sementes, folhas e capins. Olha, insetos, escorpiões, aranhas, lesmas, caramujos e serpentes pequenas são consumidores. Agora, frutas, sementes, folhas e capins são produtores. Então, a galinha se alimenta de consumidores e produtores. Por isso, ela é um animal onívoro. Vamos lá. Vamos fazer a atividade agora? Gente, nessa primeira atividade é o momento de aprender um pouquinho. Porque, na verdade, existem outro grupinho que é também muito importante no equilíbrio do meio ambiente. A gente vai ler sobre ele e tem uma pesquisa para fazer. Eu sei que a família está muito ocupada, né? Mamãe está muito ocupada. E outra coisa, ficar com a mamãe para brincar é melhor ainda do que só fazendo trabalho de escola, né? Então, eu vou ajudar vocês a fazerem essa pesquisa para que vocês possam brincar com a mamãe, sobrar um tempinho aí para brincar com a mamãe. Tá? Ou assistir um filme, fazer um lanche gostoso, cozinhar juntos, ir para a cozinha, né? Então, vou ajudá-los a fazer a pesquisa. Então, prestem bastante atenção para a gente sair com essa atividade pronta. Vamos lá. Na página 200, acompanhe na leitura, vai acompanhando com o dedinho aí. Vamos lá. Além dos animais consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, há um tipo especial de consumidor que se alimenta de restos de plantas e de outros animais. Então, ele se alimenta de plantas e animais mortos. Olha só, se ele se alimenta de plantas e animais, é onívoro. Mas esse daqui tem uma particularidade. Ele se alimenta de plantas e animais mortos. Ou seja, plantas e animais mortos são detritos, não são? São detritos. Lá no nosso lixo tem plantas mortas, né? Pedacinho de carne, essas coisas, que são animais mortos. Isso é detritos. Vamos lá. Esses consumidores são chamados de detritívoros. Detritívoros, tá? Que se alimentam de detritos ou restos de plantas e animais mortos. Olha só, eles promovem o início do processo de reciclagem da matéria orgânica das cadeias alimentares. Então, gente, se ele se alimenta, ele facilita os organismos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, se ele se alimenta, imagina um fungo, uma bactéria decompor uma vaca inteirinha. Então, se esses animais se alimentam dessa vaca morta, então o que acontece? Ele vai, que já está em decomposição, ele vai liberar nas fezes, que é muito mais fácil de se decompor depois e disponibilizar o nutriente para as plantas, tá? Então, ele é importantíssimo para o equilíbrio ambiental. Além do mais,
o que que é. Vou falar à medida que eu for apresentá-los. Olha só, o urubu. Ai, o urubu é tão feio, tia. Não, não é, ele é tão importante. Olha só, ele tem esse formato do bico aqui, ó, muito forte e corta. Então, ele come animais mortos que já estão em decomposição. Tem um cheiro ruim, ele sente a presença do animal morto em decomposição e vem e se alimenta das carcaças, dessa carne já em decomposição. Isso é tão importante porque evita que dissemine doenças para outros animais selvagens. Então, ele limpa o ambiente. É muito importante o urubu, tá? Que são vertebrados do grupo das aves. Ah, que fofo! O rola-bosta. Ele é um besouro, né? Um inseto, um besouro escaravelho, conhecido popularmente também por rola-bosta, porque esses animais, eles buscam fezes de outros, como as vacas, e ele vai juntando as fezes, formando essas enormes bolas. E isso é tão importante que as fêmeas do besouro, ela precisa dessas bolas para ela colocar os ovos. Ele é um local apropriado para ele se manter também. Então, chamado de rola-bosta. Além de servirem como